A graça e a paz do Senhor, crianças. Sejam muito bem-vindos ao canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu sou a professora Renata e nós estamos estudando a revista Aprendendo, da Convicção Editora, cujo nosso tema central é Os Ensinos de Jesus. E o tema desta semana é a oração que Jesus ensinou. Mas antes de conhecer a nossa história, nós vamos para a leitura do texto. Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Vamos à leitura do texto? Diz assim: orai sem cessar. Amém, crianças? Antes de conhecer a nossa história, nós vamos orar. E eu vou te convidar a fechar os seus olhos que nós vamos falar com Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Pai querido, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra. Fala aos nossos corações neste momento. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E hoje, crianças, nós vamos falar sobre oração. Assim como o texto bíblico diz, orai sem cessar, eu quero te fazer uma pergunta. Você tem orado sem cessar? Ou seja, orar sem parar, orar constantemente? Jesus nos ensinou uma oração muito poderosa e hoje eu quero compartilhar com vocês. E a história de hoje diz assim: certo dia, Jesus estava orando em um lugar tranquilo. Seus discípulos observavam com atenção. Eles sabiam que Jesus falava com Deus de uma maneira especial e queriam aprender a orar com ele. Então, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus respondeu: quando orarem, digam assim. E agora vocês vão repetir comigo aí de casa a oração do Pai Nosso, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos que perdoar os nossos devedores. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, crianças. E o texto ainda segue. Por meio deste exemplo de oração dado por Jesus, podemos aprender o seguinte: Deus Pai é o nosso Pai amoroso. Deus é um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai zeloso. Devemos tratar o nome de Deus com respeito, pois Ele é santo. Não podemos brincar com o nome de Deus. A vontade de Deus é sempre o melhor para a gente, por mais que nós, às vezes, tentamos questionar Deus. Mas por que Deus? Mas a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, sempre. Isso não deve ser discutido. Devemos perdoar aqueles que nos ofenderam ou falaram algo ruim de nós. A oração do Pai Nosso diz que nós devemos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Precisamos resistir às tentações do dia a dia. Quantas tentações nós temos sofrido diariamente? Satanás tem nos tentado todos os dias e precisamos resistir às tentações de Satanás. Além de dar este exemplo, Jesus também deu algumas orientações sobre a oração. Não seja exibido. Quando for orar, entra no teu quarto e fecha a sua porta. Deus está vendo e ouvindo a sua oração. Não fique repetindo as mesmas coisas, as mesmas palavras. Converse com Deus de acordo com o seu coração,
pois antes mesmo de pedir algo a Ele, Ele já sabe o que você vai pedir. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe exatamente do que você e eu precisamos. Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração. Mesmo Ele sendo Deus, separava um tempo várias vezes no dia para conversar com o Deus Pai. E assim como Jesus separava vários momentos durante o dia para falar com Deus, nós devemos falar com Deus diariamente, várias vezes. Ah, professora Renata, mas eu não tenho tempo de parar toda hora para orar. Converse com Deus a todo momento, em todo lugar que você estiver. Às vezes, a gente está em casa lavando a louça ou arrumando a casa, mas está orando, falando com o Senhor. Na escola, na hora que a professora está ensinando o dever, nós podemos orar a Deus em pensamento. Em qualquer situação, às vezes até mesmo brincando, nós devemos estar falando com Deus. Mas é sempre importante tirarmos um tempo onde nós possamos parar, sentar e conversar com o nosso Pai Celestial. E é bom saber que podemos falar com Jesus em qualquer hora e em qualquer lugar. Foi exatamente o que eu acabei de dizer. Quando estamos alegres, tristes, preocupados e até com medo, nós devemos falar com Deus em todos os momentos. Amém, crianças? Eu quero orar com você neste momento. Feche seus olhos que nós vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigada, Pai querido. Obrigada porque aprendemos essa oração tão poderosa, Deus do Pai Nosso. Nos ajuda, Pai querido, a cada dia falar contigo mais e mais. Que possamos sentir a Tua presença em todos os momentos. Ajuda, Pai querido, a cada um de nós a sermos pessoas melhores, para que venha agradar ao Teu coração. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém! E se você está gostando das nossas lições, eu vou te convidar a fazer a leitura semanal da revista. Se você ainda não está nos seguindo no nosso canal, se inscreva lá no nosso canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Ah, e não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima lição. Tchau!